E se eu te falasse que aconteceu um caso no Brasil onde centenas de luzes e OVNIs foram avistados e a aeronáutica foi até lá averiguar e falou muita coisa sobre isso? Você vai surpreender, então fica aqui hoje que eu vou falar sobre a noite oficial dos OVNIs. E aí pessoal, eu sou Adson Tavares e você está no canal Modo Curioso. E galera, hoje vamos falar sobre a noite oficial dos OVNIs, que foi um dos maiores casos da ufologia brasileira e talvez mundial. Então fica aí que eu faço tudo sobre isso agora. Mas antes se inscreve aí, porque quando você se inscreve ajuda muito o canal. Como o canal é novo, quando você se inscreve ajuda muito. Então se inscreve aí também e ativa o sininho, ok? E também dê o like, porque seu like ajuda muito o vídeo a chegar para mais pessoas. Então deixa o like aí, por favor. E também comenta aí o que você acha de alienígenas. Você acredita ou não acredita em alienígenas? Acho que eles já estão entre nós. Comenta aí o que você acha sobre alienígenas, ok? Então vamos para o assunto. Esse caso aconteceu da seguinte forma: na noite de 19 de maio de 1986, a torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, detectou 26 luzes brilhantes nos céus. Aconteceu às 20 horas e 50 minutos. Como o oficial da torre não sabia o que era aquela luz, ele ligou para o coronel Alci, que estava em um voo privado de Brasília para São José dos Campos. Ele estava acompanhado do coronel Grilles Silvas. Ele pediu para o comandante e o coronel irem até o local das luzes e averiguar o que era. Depois de alguns minutos, os dois coronéis chegaram à localização que foram dadas. Chegando lá, eles realmente viram que havia somente uma luz brilhante no céu. Tentaram chegar perto, mas não conseguiram distinguir o que era. A luz estava muito longe e se movimentava muito rápida. Não sabiam para que ela ia sempre muito rápido. E ela estava voando próximo ao aeroporto de São José dos Campos. Então depois disso, às 21 horas e 15 minutos, o aeroporto de São Paulo também detectou algumas luzes brilhantes sobrevoando aquele local. Eles não conseguiram achar nenhuma aeronave naquele local. E entraram em contato com a torre de Brasília. Então 5 minutos depois, a torre de Brasília confirmou que havia intrusos naquele local e que sim, tinha algumas luzes sobrevoando naquela região. Então 30 minutos depois, a Torre de Brasília mandou 3 caças militares para aquela região das luzes para descobrir o que eram ou colher informações. Bastante tempo depois que os pilotos dos caças conseguiram achar luzes, mais precisamente às 23h15, os pilotos do caça conseguiram avistar um monte de luzes amontoadas. Descreveram que haviam cerca de 21 a 26 luzes sobre naquela região. Eles não sabiam o que era, já que a luz estava muito longe, eram muito rápidas, voavam sincronizadas e faziam formas, ou seja, não davam voltas, faziam círculos. Sempre que tentavam se aproximar das luzes, as luzes voavam muito mais rápido e iam para mais longe. Um deles até tentou travar a mira em uma das luzes, porém não adiantou nada, a luz conseguiu se desviar rapidamente do ataque dos mísseis. Depois de algum tempo, tentando chegar muito mais perto e conseguir escrever o que eram, foram que as luzes se juntaram de uma vez e sumiram em alta velocidade. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. A pronúncia para o público. Bom, depois disso tudo, Otávio Júlio de Moreira Lima teve que se pronunciar para o público. Então ele se reuniu com comandantes e oficiais que estavam presentes nisso tudo e falando para a empresa do que aconteceu. Conta tudo, desde os radares que foram avistados até os caças militares, e prometeram que iam investigar e trazer mais informações para o público. O problema disso foi que 4 dias depois, o governo norte-americano entrou no caso e recolheu todas as provas e investigações que foram apuradas nesses 4 dias de investigação. E depois que o governo norte-americano levou tudo isso, o governo brasileiro não falou mais nada sobre isso, então isso totalmente em sigilo, e até hoje não pronunciaram mais nada que foram encontrados nesses 4 dias de investigação. Por isso que esse caso é chamado de A Noite Oficial dos OVNIs, porque foi realmente um caso oficial. Os
comandantes, generais que estavam ali presentes realmente confirmaram tudo. Disseram agora até a público realmente confirmar tudo que houve ali. Então foi um caso realmente oficial de OVNIs. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Teorias do que poderia ter sido. Bom, depois disso tudo, aconteceu muitas teorias, né, para tentar explicar. Alguns falam que realmente eram OVNIs, que eram alienígenas. Outros já falaram que poderia ser coisas mais racionais. Por exemplo, falaram que poderia ser chuva de meteoros. Poderia ter sido chuva de meteoros, podendo ter causado essas luzes no céu e chamar toda essa atenção. Alguns falam também que poderia ser reflexo da lua cheia na atmosfera, causando essas luzes flutuantes no céu. E outros também falam que só poderia ser radares com falha. Mas nenhuma teoria pode ser confirmada, já que, como todos os generais relataram, as luzes se moviam em formas sincronizadas, eram muito rápidas que os caças, como é que todos os radares de 3 aeroportos diferentes conseguiram detectar a mesma coisa, os 3 estavam com defeito ao mesmo tempo. O piloto confirmaram também que aquelas luzes eram luzes de coisas físicas, eram coisas sólidas, não eram reflexos, nada do tipo, era algo realmente sólido que estava ali. Ufólogos salvando o caso. Bom, para quem não sabe o que é ufólogo, ufólogos são pessoas que estudam ufologia, que é estudo de vida alienígena, esse bichinho aqui que está aqui atrás. Em 2009, alguns ufólogos conseguiram alguns documentos sobre a noite de 86, que foi sobre a noite oficial dos OVNIs. Então, eles descobriram algumas informações e mandaram para o público. E foi a seguinte, descobriram que aquelas luzes eram sólidas, ou seja, não podiam ser reflexo da lua cheia ou erro no radar. Descobri também que aquelas luzes eram inteligentes, ou seja, elas sabiam manter a distância de todos os caças que estavam lá, sabiam que estavam sendo vigiadas e se mantinham distantes para não serem vistas completamente. E elas também voavam informação. Como assim informação? Elas voavam juntas. Então, elas estavam uma junto da outra fazendo formas. Depois que os ufólogos divulgassem informação, esse caso da noite oficial dos OVNIs voltou a público de uma forma gigantesca. E até hoje é considerado um dos maiores casos da ufologia mundial e brasileira. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre a noite oficial dos OVNIs. Espero ter gostado. Se você dá like aí, porque ajuda muito o canal, ok? Se inscreve aí, quando se inscreve é muito importante pro canal, para o canal que você mais rápido. Se inscreve aí rapidinho também. E comenta aí o que você achou desse assunto. O que você achou? Acha que é real? Acha que não é real a noite oficial dos OVNIs? Lembrando que foi tudo documentado por generais, tudo isso. Tá tudo documentado até hoje. Tem até entrevista, como você durante o vídeo, algumas entrevistas aí. Então, sim. Foi documentado. Agora, se foi alienígena, se foi outra coisa, se foi, sei lá, uma coisa assim, não sei. Comenta o que você acha sobre isso, se você acha que é alienígena, se não é. Também comenta se você quer falar mais coisas desse assunto, se você quer falar mais coisas sobre alienígenas, sobre a Operação Prato, que aconteceu no Brasil, que fala sobre ufologia também. Comenta aí, ok? Então é isso aí. Vamos no meu Instagram, tá aqui no vídeo, ok? Me sigam lá no meu Instagram. Então é isso aí, um beijo, abraço e fui.